Bom, nós vamos trabalhar hoje o livro de Hebreus, capítulo 6, e o versículo é o 13 em diante. Eu quero trabalhar com os irmãos esse capítulo que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a nossa esperança. Por que é importante nós falarmos sobre esperança? Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão pela internet, que estão acompanhando, e quero também mandar um abraço a todos os irmãos lá de Valinhos, né, que hoje não estão presentes conosco aqui. Por que é importante falarmos sobre esperança? Esperança. Bom, é importante, irmãos, porque a esperança é uma palavra que é o antônimo do desespero. Ou seja, uma pessoa desesperada é uma pessoa que perdeu a esperança. E quando a gente fala nesse mundo religioso, tem muita gente que não entendeu ainda a sua esperança. Então eu quero hoje que você, como cristão, entenda a sua esperança, tá? Isso é muito importante, porque o apóstolo Pedro disse que nós devemos estar capacitados para defender a nossa fé a qualquer um que reclame a razão da nossa esperança. Então nós precisamos entender a nossa esperança. Talvez, se eu saísse fazendo uma enquete na rua e encontrando pessoas que se dizem cristãos e perguntasse para ele, qual é a sua esperança? Qual você acha que seria a resposta dele? Quem quer arriscar a resposta? Qual é a sua esperança? Oi? A esperança em Deus. Tá bom, mas esperança. Esperança, quando nós falamos, é algo que nós estamos esperando que vai acontecer na nossa vida. Então, normalmente, a maioria dos crentes esperam em Deus, mas uma grande maioria serve a Deus porque espera algo. Então, o que é que normalmente a maioria espera? Se eu perguntar para um crente nível médio lá na rua, escuta, qual é a sua esperança? O que é que ele vai dizer? Ir para o céu. Não é? Não era assim que vocês pensavam antigamente? Ir para o céu. Ah, eu quero ir para o céu. Todo crente pensa isso por falta de entendimento na palavra de Deus. Todo crente que pensa assim, o pensa por falta de entendimento na palavra de Deus. Aí, se você encontrar um sectário, uma testemunha de Jeová, por exemplo, e perguntar para ele qual é a sua esperança, ele vai dizer viver para sempre num paraíso na terra. Aí, se você, porque ele também não conhece a palavra de Deus. Se você pegar, por exemplo, um espírita e perguntar para ele qual é a sua esperança, ele vai dizer, minha esperança é uma melhor reencarnação. Por quê? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Então, diante desse quadro, talvez você esteja se perguntando, e agora, qual é a minha esperança? Sim ou não? Então é isso que eu quero tratar com os irmãos hoje, baseado aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13 em diante. O texto começa nos dizendo assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior por quem jurasse, e jurou por si mesmo. Bom, o primeiro ponto aqui, irmãos, que a gente vai começar compreendendo, é que a história dessa esperança, ela começa lá com Abraão. Obrigado, Jean. Começa lá com Abraão. E aí, Deus,
ele faz essa promessa para Abraão e ele não tinha por que jurar. Então ele jura por ele mesmo, porque não tinha ninguém maior do que Deus. Ou seja, confirmando para Abraão que realmente aquilo que ele estava prometendo iria ocorrer. E no caso de Abraão, qual era a promessa? Qual era a esperança de Abraão? A esperança de Abraão era de que Abraão teria um descendente, literalmente semente, e esse descendente abençoaria toda a humanidade. Toda a humanidade seria abençoada por esse descendente. E para que esse descendente chegasse, Deus promete a Abraão dar-lhe toda uma terra, a terra de Canaã, para que o seu povo vivesse naquela terra até a chegada do descendente. E Deus abençoa também essa terra. Nós vamos aprender pelo menos 4 pontos aqui nessa pregação. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui nesse versículo 13 é que Abraão, ele tinha esperança em Deus, conforme disse a irmã. A esperança dele passou a basear-se em Deus, que ele não tinha. Ele era um idoso. A mulher dele também. E Deus promete que ele vai ter um filho. Então, essa esperança do Abraão é uma esperança desesperadora para o momento. Isso tanto é que Abraão tenta por outros meios, não é, com a escrava Agar, ter um filho. Porque, embora ele esperasse em Deus, ele achava que Deus iria fazer aquilo do modo do Abraão. E não era. Mas Deus havia dito, veja o versículo 14: certamente abençoando te abençoarei e multiplicarei. Multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Só que para Abraão alcançar essa promessa, irmãos, Abraão teve uma trajetória complicada nas suas peregrinações. Sara quase foi violentada por um rei. Também no Egito ele teve que usar de mentira. Porque muitas vezes a nossa esperança, se nós esperarmos como Abraão, viver no céu, se nós esperarmos viver num paraíso na terra, se nós esperarmos uma reencarnação, você vai acabar se desesperando. Por quê? Porque você vai perceber que essas coisas parecem simplesmente impossíveis de se alcançar. E era o caso de Abraão. Quando Abraão entendeu que Deus era capaz de cumprir a esperança, então diz a Bíblia que ele passou a esperar com paciência. Quantas pessoas perdem a paciência e se desviam do Evangelho? Porque, na verdade, nunca foram salvos. Quantas pessoas não esperam mais em Deus como deveriam esperar e colocam a sua esperança, muitas vezes, no jogo, colocam a sua esperança de uma vida desregrada, assim como os epicureus faziam: comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Então isso não é esperança, isso é desespero. Mas a Bíblia diz que Abraão, depois que ele entendeu tudo isso, ele passou a ter esperança com paciência. Agora vamos ao versículo 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda.
Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus faz uma promessa para Abraão: todas as nações da terra serão abençoadas através do teu descendente. O descendente é Jesus Cristo, que é o único descendente de Abraão, no sentido de que pode abençoar alguém. Nós somos descendentes de Abraão através de Jesus. Ou seja, como Jesus tornou-se o nosso Pai, porque nos comprou com o seu sangue, então nós somos filhos de Abraão. E o texto diz que Deus, querendo confirmar a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros, ou seja, irmãos, Deus não muda. Deus não mudou a promessa dele. Desde que ele fez essa promessa a Abraão, Deus ele vem trabalhando nessa promessa durante todo o tempo. E hoje você está aqui porque você é alvo da promessa de Deus. Você que está aí me acompanhando pela internet é alvo da promessa de Deus. Deus, ele é imutável. E ele, querendo mostrar que não estava de brincadeira na promessa, ele jura por ele mesmo. Ou seja, né, quem gosta de juramento pode falar que Deus jurou por ele, porque não existia nada maior do que ele, para confirmar que esta promessa seria cumprida em Abraão e agora também nos herdeiros, que somos nós. Nós somos os herdeiros do pai Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. E é por isso, irmãos, que nós temos uma história no Antigo Testamento, e é muito importante quando você se lembra, quando você aprende isso, e se lembra quando estuda a Bíblia, que Deus, veja, ele faz a promessa, ele jura por ele mesmo, ele diz que a promessa é imutável, não vai mudar. Do dia que ele falou com Abraão, até o final do mundo, até a entrada no outro mundo, e pela eternidade, a promessa não muda. Deus é imutável. É por isso que quando você lê a Bíblia, e muitos críticos não conhecem a Bíblia, e eles começam a criticar alguns posicionamentos de Deus, o que é que acontece? Acontece que o Antigo Testamento, todo ele é trabalhado em cima da imutabilidade da promessa. Ou seja, não vai mudar. Existiam forças externas tentando mudar a promessa de Deus. Haviam forças externas tentando mudar. Por exemplo, lá no Gênesis 3,15, Deus havia falado que colocaria inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Ele te machucará a cabeça e tu lhe machucará o calcanhar. Ou seja, Deus, ele coloca para a semente da mulher, literalmente, que é o próprio Cristo, que viria através de Abraão, a ideia de que haveria oposição a essa semente. Então, todo o Velho Testamento, irmãos, na verdade, é uma dicotomia. O que é isso? São duas forças lutando no Antigo Testamento. Uma força tentando empatar, né? Vamos fazer lá o nosso ditado, igual a gente fala lá no norte. Empatar, querendo proibir a chegada do descendente. E uma força lutando para que o descendente chegue. Os irmãos estão acompanhando esse raciocínio?
Então o Antigo Testamento ele é construído em cima disso. Então tudo que você lê no Antigo Testamento, você tem que ter esse conceito para você poder entender o Antigo Testamento. Senão você não entende. Alguns críticos dizem, olha só, Deus mandou que Josué entrasse lá em Ai, né? E também em Jericó, e exterminasse todo mundo que estava ali, incluindo as crianças. Aí alguém diz, como é que pode um Deus de amor fazer isso? Porque ele não conhece a dicotomia do Antigo Testamento. É por isso. Ou seja, se Josué não exterminasse aquelas pessoas naquele momento, aquelas pessoas iam exterminar o pessoal da linhagem. Então, eram duas forças lutando. Agora, é claro que Deus vai ressuscitar todas aquelas pessoas. É Deus quem vai ressuscitar. Deus é o dono da vida. Então as pessoas que colocam Deus como um Deus mau no Antigo Testamento, simplesmente não conhecem a cosmovisão bíblica. O que ocorria era exatamente isso. Uma batalha entre o bem e o mal. E essa batalha, ela vai, vamos dizer assim, se encerrar com a chegada do descendente. Com a chegada do descendente acaba essa batalha. Porque agora a promessa de Deus era imutável. Então Deus não ia deixar o homem mudar a promessa dele. E é por isso que você lê o Antigo Testamento dentro dessa visão. Quando você lê o Antigo Testamento, você entende, por exemplo, que os judeus estão reclamando. Eles foram para o cativeiro babilônico, ficaram lá aproximadamente 70 anos de servidão. E aí alguém diz, puxa vida, mas como Deus foi ruim porque deixou eles serem escravos da Babilônia? Não, na verdade Deus foi muito bom, porque Deus estava protegendo a linhagem da semente lá dentro da Babilônia. Tanto é que quem foi deportado para lá foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Aqueles outros que não eram descendentes da semente haviam sido deportados para Samaria aproximadamente 200 anos antes. Mas a linhagem da semente, Deus preserva, inclusive, dentro do cativeiro babilônico. Então, quando nós começamos a entender tudo isso, nós lemos o livro de Hebreus agora de um modo muito mais simplificado. Deus é imutável na sua promessa. Então você pode acreditar no que eu estou pregando. Você pode acreditar e pode aceitar essa palavra, tá? Que Deus, ele é imutável. E aí, o texto continua assim, ó. Vamos lá de novo no 17, né? A gente completar com o 18 aqui. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, olha só que interessante isso aqui, irmãos, esse texto. Né? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, primeiro, Deus jurou por ele mesmo. Segundo, é impossível Deus mentir. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Só. E aí o texto diz assim, ó. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a nossa esperança proposta. Então é aqui que a gente trabalha agora a questão da esperança. Em reter a esperança proposta. Eu comecei perguntando, se você pegar um crente mediano,
medíocre, porque medíocre quer dizer que anda na média. Às vezes a pessoa acha que você está xingando ele quando você fala de medíocre. Não. Medíocre quer dizer que ele está na média. E perguntar, qual é a sua esperança? Então, é ir para o céu. Aí você pega o sectário, minha esperança é viver no paraíso na terra. Aí você pega o espírito e ele diz, não, minha esperança é reencarnar. Né? E assim muitos têm esperanças. Mas aqui diz, no texto, que existe uma esperança proposta. Uma esperança proposta por Deus, na qual é impossível que Deus minta. E é aqui que nós vamos entender qual é a nossa esperança. É por isso, irmãos, que eu não me preocupo tanto com algumas coisas que muitas vezes alguns cristãos ficam debatendo à toa na internet. Já viram? Quantos debates inúteis, quanto tempo perdido. Porque, na verdade, a grande maioria não conhece a sua esperança. A grande maioria não sabe a esperança. Mas vamos agora ao versículo 18, para a gente começar a entender isso. Aliás, o versículo 19. A qual, o 18 diz que a esperança foi proposta. A esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Aqui nós temos um ponto interessante, irmãos. O que é uma âncora? Quem não sabe o que é uma âncora aí, levanta a mão. Todo mundo sabe. Uma âncora, ela ajuda a dar estabilidade para um navio quando o navio está em tempos de tempestade. Então o capitão ele fala assim, vamos jogar âncora lá no meio do oceano. E a tempestade vai, vem, e a âncora está dando estabilidade para o navio. Dependendo a tempestade, eles jogam mais de uma âncora. Você é esse navio. A sua vida é cheia de tempestades. Mas ele diz aqui que nós temos a nossa esperança como âncora para a alma. É por isso que a sua esperança não pode ser viver para sempre no paraíso na terra. É por isso que a sua esperança não pode ser ir para o céu. É por isso que a sua esperança não pode ser reencarnar. Essa esperança segura para a nossa alma, ela tem que ser capaz e sem egoísmo de nos fazer atravessar as tempestades da vida. Essa é a âncora que ele propõe para nós. Ou seja, eu sirvo a Deus por quê? Eu sirvo a Deus porque eu quero ir para o céu. O crente desinformado fala isso. Então você é um crente egoísta. Eu sirvo a Deus porque eu quero viver no paraíso. Então você é um crente egoísta. Eu sirvo a Deus porque eu acho que eu vou ter uma reencarnação melhor. Vou fazer boas obras. Então você é um crente egoísta. A nossa esperança proposta, ela serve como âncora para a nossa alma. E diz que ela penetra até o céu. Então você é esse navio, irmãos. A sua esperança tem que ser capaz de fazer você suportar os balanços que a vida vai te dar. Então qual é essa esperança? Vejam comigo. Versículo 20. Eu vou ler 18, 19 e 20 para poder fazer o texto certinho. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos
a firme consolação, nós, os que pomos o refúgio em reter a esperança proposta, na qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui agora, nós vamos compreender o seguinte, diz aí o texto, que essa âncora, ela penetra até o interior do véu. Aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma referência ao templo judeu. O templo judeu, ele tinha algumas divisões onde não eram permitidas certos tipos de pessoas. Por exemplo, havia um pátio maior que era chamado o pátio dos gentios. Havia o pátio maior que era chamado o pátio dos gentios. Então ali só podiam entrar pessoas que não eram judeus. Mas Deus concedia que eles entrassem ali. Havia o pátio das mulheres, onde as mulheres entravam para adoração. Havia o pátio de Israel, que era onde os homens israelitas entravam para adoração. Era tudo separadinho. Havia o santuário interior, que era onde os sacerdotes oficiavam. E havia o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que era separado por esse véu. E aqui tem uma coisa fantástica para você entender a sua esperança. Quando Jesus Cristo morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois. Então veja a relação do que eu estou pregando com a morte de Jesus, com o véu do templo e com o versículo 19. Ele disse que a nossa esperança, ela penetra até o interior do véu. Só que no interior do véu, no templo judaico, estava a representação de Jeová, onde ficavam os dois querubins em cima da Arca da Aliança. E apenas o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez ao ano, ninguém mais. Mas agora ele diz que a nossa esperança, ela atravessa o pátio dos homens, atravessa o pátio das mulheres, atravessa o pátio dos gentios, ela atravessa o pátio de Israel e vai lá dentro, onde Jesus é o nosso precursor. Vai lá dentro, a nossa âncora da alma, ela está presa lá no céu, na presença do Pai. E aí você vem comigo agora para o livro de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. A nossa esperança, ela está presa. A nossa âncora, ela está lá no céu. Nossa âncora está no céu. Capítulo 15. O versículo 3. Aliás, versículo 1 em diante. Está escrito: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado.
se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte, alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado, porque persegui a igreja de Deus. E agora a gente vai para o versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, não adianta você crer em paraíso na terra. Se Cristo não ressuscitou, não adianta você querer ir para o céu. Se Cristo não ressuscitou, não tem reencarnação como alguns querem que tenha. A base de qualquer tipo de salvação, claro que estou usando reencarnação, porque alguns dizem que é o seu tipo de salvação. A base do tipo de salvação, ela tem que estar baseada na fé em Cristo, na ressurreição de Cristo. E assim, versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos esperança, se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Quem entendeu qual é a esperança que Deus prometeu para o crente, levanta a mão. Fala, pastor Felipe. Nossa esperança está em Jesus. Jesus, ele entrou no céu, lá onde está o Pai. Ele é o precursor, porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele foi o primeiro. Então a nossa esperança, irmãos, a única esperança do crente, fala comigo, é a ressurreição. É a única esperança do crente. Entendeu isso? O resto é religiosidade. O resto é politicagem religiosa. A única esperança do crente, o que Cristo prometeu para o homem foi: eu vou te ressuscitar. E vai ter a ressurreição do justo e vai ter a ressurreição dos injustos. E todos serão julgados de acordo com as Escrituras. Então você deve trabalhar para estar na ressurreição do justo. Ah, pastor, mas e aí depois da ressurreição? Então, essa pergunta, eu acho que ela será muito adequada que você faça a Jesus. Não é verdade, varão? Eu acho que é muito adequada que você faça a Jesus. Eu digo o seguinte: qualquer coisa que Jesus fizer conosco depois da ressurreição, vai ser melhor ou vai ser pior do que essa droga de vida que a gente tem aqui? Vai ser bem melhor, né, irmão? Então você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar preocupado. Por isso que eu digo que são politicagem. Crente fica falando: eu vou para o céu. Testemunha de Jeová, eu vou para a terra. Espírita, eu vou para a reencarnação. E nós, os que conhecemos a Cristo, queremos apenas estar na ressurreição dos justos. Essa é a nossa esperança.
Se nós esperamos em Cristo, nossa esperança é a ressurreição. Apenas, irmãos. O resto não se preocupa. Eu lancei o livro O Tempo do Fim, onde eu tiro algumas dúvidas sobre estes assuntos. É o que nós temos de melhor dentro do universo cristão. Eu creio que o livro O Tempo do Fim, hoje, em matéria de explicação bíblica, é o que nós temos de melhor para o universo cristão. É bom que você conheça, mas a sua esperança ponha ela na ressurreição. Foi o que Cristo prometeu. O resto, irmãos, esquece. Se você colocar a sua esperança na ressurreição, vamos voltar para Hebreus. Se você colocar a sua esperança na ressurreição, Hebreus 6, olha aqui, agora você vai entender direitinho, 19 e 20. A qual a nossa esperança proposta, que é a ressurreição, a qual temos como âncora da alma. Então veja, essa esperança da ressurreição dos justos, ela tem que ser a âncora da sua alma. É ela que vai te segurar lá no leito do hospital, na hora que o médico fala assim, o senhor está em estado terminal. Aí você vai dizer, glória a Deus, eu tenho uma âncora onde eu posso me segurar. Você não vai ser um desesperado. Você não vai ser uma daquelas pessoas que não sabe o que vai acontecer com você depois da morte. Porque se você tem a esperança da alma firme como âncora, você vai dizer assim, eu estou passando da morte para a vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Nós temos a nossa esperança firme, segura. E outra, irmãos, ela não ficou no pátio dos gentios, não. Ela não ficou no pátio das mulheres. Não ficou no pátio de Israel, não ficou no pátio dos homens. Ela entrou até o próprio céu e Jesus é o nosso precursor, porque ele, as primícias, ressuscitou primeiro, entrou por nós e foi feito eternamente sumo sacerdote pelos nossos pecados na ordem de Melquisedeque. Essa é a esperança da alma. Quando você estiver enfrentando dificuldades, fique tranquilo. Coloque em Deus a esperança da sua alma. Lembra que Ele te garantiu. Esses dias alguém me perguntou, você tem medo da morte? E eu disse, não. Você não tem medo da morte? Puxa vida, como você não tem medo da morte? Se eu colocar uma arma na sua cabeça e disser, eu vou te matar, você não vai ter medo? Eu falei, não. Ah, mas como você não vai ter medo? Eu falei, eu não vou ter medo por um simples motivo. Porque o crente não morre. O crente passa dessa para melhor. Quem crê em mim, passou da morte para a vida. É isso que o Senhor Jesus ensinou. Então, irmão, pega essa palavra, seja ela a esperança da sua alma, diante das suas dificuldades no dia a dia, não se preocupe. Você vai ter balanço, mas lembra que você tem uma âncora. Se apega nessa âncora. E essa âncora é a ressurreição dos mortos, prometida por nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer a todos os irmãos que também estão pela internet. Peguem essa palavra para vocês também. Apeguem-se a esta esperança. O resto é religiosidade. E é nela que nós concluímos a nossa reunião cristã de hoje. Deus abençoe a todos os irmãos.